Fala galera, aqui é o professor Wallace, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho de logística reversa, uma forma bem sucinta e bem objetiva. Pessoal, a logística tradicional, ela tem um trabalho de fazer com que o produto ele saia da indústria e chegue até o consumidor final. Por quê? Ele vai, por exemplo, o insumo sai do produtor rural, ele vai para a indústria e da indústria, então ele vai fazer todo aquele movimento, todo aquele trajeto da indústria para o distribuidor para o varejista e do varejista para o consumidor final, que é quem vai consumir aquele produto, né? Que não vai repassar, que não vai vender. Lógico que a logística ela não se resume apenas no transporte. Então ela está linkada a muita tecnologia, a armazenamento, a movimentação, a layout. Então assim, ela é muito mais complexa do que a gente minimizar e pensar que ela é apenas o transporte, tá? Mas vamos pensar que a logística tradicional, ela faz esse caminho, né? Da indústria até o consumidor final. O que seria a logística reversa? A partir do momento que esse produto chegou até o consumidor final, por exemplo, como um refrigerante, alguma coisa que tem alguma embalagem, essa embalagem ela precisa retornar para a indústria. Por quê? Se ela não retornar para a indústria, ela acaba se tornando o quê? Um lixo. E o lixo ele vai poluir o meio ambiente, não vai ser legal para a sociedade. Então, a partir do momento que o produto chegou até o consumidor, ele consumiu o refrigerante, por exemplo. Então essa embalagem, essa PET 2 litros, por exemplo, que é uma embalagem plástica, ela precisa fazer um retorno até a indústria. Para quê? Para que ela possa ser reutilizada. Então qual que seria a ideia? O consumidor utilizou, então vem a coleta, seleção e coleta. Algumas cidades, as prefeituras têm essa coleta seletiva que facilita muito, né? Então você pega e põe o lixo separado, produtos orgânicos e não orgânicos. Mas mesmo em cidades que não tenha essa coleta seletiva, muitas pessoas elas colocam o seu lixo de forma separada, lata com lata, plástico com plástico e os orgânicos com os orgânicos. Então qual seria a ideia depois? Ou ter uma coleta seletiva que já faz esse trabalho de uma forma mais sistematizada e tudo mais profissional, vamos dizer assim, ou aquela pessoa que faz um trabalho essencial na sociedade, que é passar, então recolher esses objetos que são produtos recicláveis e fazer com que eles cheguem até uma indústria que vai pegar então esse plástico, essa lata e vai reciclar para que esse produto retorne da indústria, ele retorne. É lógico, por exemplo, se o plástico for utilizado para o refrigerante, ele não vai voltar para um produto alimentício, ele vai voltar para plástico de outra coisa. Mas o mais importante é que nós não vamos utilizar mais recursos naturais para produzir o plástico novamente, tá? Seja o plástico ou a lata, então qualquer jogada saiu do consumidor, foi para a coleta seletiva ou enfim, para quem faça isso e que esse material chegue até a indústria de reciclagem para que aí possa ser transformado novamente, aquilo que seria lixo é transformado novamente em embalagem. É lógico que vai mudar a segmentação, se é o plástico de garrafa PET, ele não vai mais se tornar um plástico de refrigerante, vai se transformar num outro tipo de plástico e não alimentício, até por conta de higiene e saúde, né? Mas o mais importante, galera, é que esse material ele retorne à indústria. Para quê? Para que a gente não gere lixo e, acima de tudo, a gente utilize menos recursos naturais. Um grande abraço a todos e até mais.